Eu estou em Madrid, graças a Carmen Vera, e estou de férias. Nunca tinha tirado férias. Estou há 16 dias longe da empresa. A empresa está mais produtiva, mais lucrativa. Eu fui viajar, eu voltei e a minha farmácia bateu meta no mês, assim, né? Então, bateu meta de venda, contratou uma pessoa nova sem eu nem participar da entrevista, de tão bonitinho que tá rodando, né? Então, acho que faz toda a diferença. Esse curso fez toda a diferença aí para minha empresa. O que mais impactou para nós? Nós estamos tendo mais tempo para nós, né? Por exemplo, fui pescar no Amazonas. Fui lá em Barcelos, fiquei uma semana no meio do mato. O veterinário ficou aqui trabalhando, entendeu? A gente teve mais tempo para passear, por quê? Porque nós organizamos a empresa. Quando você começou o programa para hoje, você estima que a tua empresa cresceu em quanto? Os 20%. Antes, minha empresa tinha um faturamento de menos de 30 mil mês. Hoje, eu faturo média de 120, 130 meses. Eu posso dizer que eu sou realmente um empresário. Minha empresa funciona, sim, sem eu. Eu percebo, inclusive, hoje meu marido falou comigo, meu bem, você está ficando pouco na empresa. Eu falei, mas está fluindo melhor, não tá? Fizemos 3 viagens no ano. E assim, foi maravilhoso. A empresa andou muito bem sem a gente. Com certeza tem lucro e a empresa cresce, porque você pega esse lucro, você nem só viaja, mas você pode investir ele, né? Então, assim, é realidade. Então, a Carmen realmente ela entrega o que ela promete. A promessa se cumpre totalmente. Eu consigo, sim, ter a liberdade, eu consigo ter lucro com a equipe. Hoje eu tenho a liberdade que me gera lucro. Dono de empresa, seja muito bem-vindo à Jornada do Empresário 2.0, uma nova versão, porque você precisa se atualizar. E essa é a versão Lucro e Liberdade. Agora chegou a sua vez. E eu vou te mostrar nessa série com 3 aulas como dobrar o seu lucro e ter tempo livre. Não é escolher entre um e outro, ou seja, ter muito lucro, mas para isso você muitas vezes perde a tua saúde, acaba se matando de tanto trabalhar. Literalmente, muitas vezes, não é mesmo? E também não é, eu saí de férias. Tá, saiu de férias, como foi? Eu fechei a empresa. Não é disso que se trata. Não é escolher, é ter as duas coisas, lucro e liberdade. Como isso? Tendo uma equipe que faça a sua empresa crescer, ter uma equipe que gera lucro, até mesmo quando você não está na empresa. E assim, você vai ter tempo para cuidar daquilo que te é mais importante. O empresário Flávio, do ramo de automação industrial, ele mais que dobrou o seu lucro e passou a ter a sua tão sonhada liberdade. E ainda, até moto ele comprou agora para poder desfrutar do tempo livre. Não acredite em mim? Tá tudo bem. Ouçam o próprio Flávio contando para você. A gente conseguiu dobrar o faturamento em 1 ano também. Em plena pandemia, né? E hoje a gente está sobrando tempo, estou conseguindo ir na academia, fazer natação, comprei moto, estou andando de moto agora, depois de velho. O pessoal se vira tranquilo lá, sozinho, entendeu? Se eu estiver lá ou não, vai funcionar da mesma forma. Como eu sempre brinco com você, é o AC e DC, né? Que é o antes da Carmen e depois da Carmen. Eu tenho ensinado centenas de empresários que entenderam a importância de sair do operacional e começar a dirigir a sua empresa. Entenda, enquanto você estiver no operacional, a sua empresa não cresce e você vai acabar ficando doente. Perder os melhores anos da tua vida. É isso mesmo que você quer? A empresária Edilene, ela é atacadista do ramo de cama, mesa e banho. E ela trabalhava tanto e o estresse foi tão grande porque ela tinha 3 lojas e não era fácil não, ela ficou doente. Veja o que a Edilene te conta. Eu estava doente, pressão alta, eu não tirava férias. Hoje eu posso ficar tipo 4 dias sem ir na loja. Eu vou só para ver se está tudo bem. Vou 11 horas, volto 3 horas, eu dou uma passadinha. Mas assim, se eu quiser ficar, eu não preciso ir. Faço meus exercícios, coisa que eu não cuidava de mim. Hoje eu tenho tempo livre para cuidar de mim. Tenho bastante tempo livre agora, cara. Aumentou 40% já. Depois desse curso, é satisfatório, né? Não tem preço. Não tem preço você ver sua empresa crescer, ver sua empresa, os funcionários engajados, motivados por eles mesmos. Não espere você ficar doente, você perder os melhores anos da sua vida, você perder a sua família.
para depois você entender que sim, você tem que deixar o operacional e começar a dirigir a sua empresa. E antes de você começar a pensar que isso não vai funcionar, porque a minha empresa é muito grande, a minha empresa é muito pequena, na cidade em que eu estou eu não encontro mão de obra, porque as leis sempre protegem os empregados, que você já tentou de tudo, que você quer desistir, a minha sugestão é silencie esta voz interna e se dê a oportunidade de estar comigo até o final da jornada do Empresário 2.0 e muito provavelmente você vai mudar a percepção que hoje você tem e você vai entender que dirigir a tua empresa vai te permitir levá-la para onde você quiser. E você com mais lucro e liberdade. Você precisa de uma nova versão. É isso que estava faltando. E somente assim você vai aprender a contratar gente boa. Porque o tempo todo eu leio nas minhas redes sociais os empresários desesperados. Porque na minha cidade eu não encontro pessoas. Porque no meu nicho é muito difícil achar gente boa. Me diga uma coisa, você que está aí me assistindo, você também tem dificuldade de achar gente boa? Eu quero que a jornada do Empresário 2.0 atualize a tua versão. Chega de ser refém da tua equipe, de querer que sua empresa cresça e não saber como fazer. Chega de ficar se sentindo sozinho. Agora é a versão lucro e liberdade. E não importa o tamanho da tua empresa, não importa o segmento em que você está, não importa há quanto tempo que você está sofrendo com a tua equipe. A qualquer momento, quando você toma consciência, você começa a mudar. E então você vai documentar tudo e a partir de agora as coisas serão diferentes. Basta você começar a documentar a partir de agora já para ver novos resultados na sua empresa. Pois cabe a você dirigir a empresa. Afinal, você é o diretor, é você quem dirige a tua empresa. Nada de ficar colocando o que eles fazem, eles acontecem. Você é o responsável. E eu sei que a vida do empresário não é nada fácil, porque tem alguns empregados que chegam e parecem ser da conspiração dos empregados zumbis. Tudo que eles fazem é usar o celular particular, um monte de trabalho para ser feito, cliente para ser atendido e muitas vezes eles estão gastando tempo ao celular e o trabalho vai ficando. E você, dono de empresa, pagando o salário. Inclusive, tem alguns empregados que só aparecem mesmo na hora de receber o salário. Fora isso, você nem sequer sabe o que é que eles estão fazendo, entregando ou produzindo. E até quando você vai permitir que eles fiquem nas redes sociais, fiquem usando o celular escondido em lugar de fazer o trabalho que precisa ser feito. Além daqueles que chegam atrasados, que faltam, fazem corpo mole, eles querem é que você os mande embora. Eles estão fazendo pirraça, para que depois eles possam ficar em casa, recebendo seguro-desemprego, que você pague a multa por estar dispensando eles. E além disso, caso você os dispense, sabe o que você está fazendo? Você está ensinando a toda a sua equipe que para ser mandado embora é só começar a pirraçar. E aí, quando uma pessoa quer sair, ela já aprendeu o caminho. Vamos parar com isso, dono de empresa. Carmen, mas eu prefiro mandar embora do que ter todo esse trabalho. Eu te disse que você precisa da versão 2.0. O que acontece quando você simplesmente dispensa uma pessoa? Ela ainda pode te processar e dizer que foi uma dispensa discriminatória, que você o dispensou ou porque ele é muito alto, ou porque ele é muito baixo, ou porque ele é muito gordo, muito magro, não importa, não importa. Ele pode dizer que ele foi discriminado, que ele é hétero, que ele é homossexual, que ele é de uma raça diferente, eu não sei. Mas eles podem ir lá na justiça e alegar que eles foram discriminados por você. Tem inúmeros processos no judiciário sobre discriminação. Carmen, mas eu não tenho controle sobre isto. Mas você tem controle sobre aquilo que você faz. E então você vai precisar documentar que esta pessoa, sim, que ela está faltando, que ela está chegando atrasada, que ela não está cumprindo o contrato de trabalho que ela tem com você. Carmen, mas como eu faço isso? Calma, calma, calma. Na jornada do Empresário 2.0, eu vou te ensinar tudo isto. A parte das advertências nós vamos ver na aula 3. E a parte onde você vai criar todas as regras da sua empresa, nós vamos ver na aula 2. Eu estou aqui com você e eu vou te ajudar a ter a nova versão, lucro e liberdade. E os empregados que chegarem na tua empresa já pensando quanto é que eles vão ganhar no processo, estes não vão alcançar seu objetivo, porque você vai ter uma empresa blindada, uma empresa que de fato vai ter lucro, liberdade e também tranquilidade, porque não adianta nada a tua empresa estar faturando super bem se qualquer processo na justiça vem e te derruba. Um processo na justiça pode fazer a tua empresa fechar. Toma muito cuidado com isso, fica atento e vem comigo nessa jornada. Vai ser incrível. Chega de prejuízos, pare de perder dinheiro agora. E nesta aula você vai aprender as estratégias do Empresário 2.0 para aumentar seus lucros
e evitar prejuízos. E é por fazer as coisas à maneira antiga que muitas vezes você não consegue nem mesmo sair de férias e acaba se tornando refém da sua equipe. E em lugar de lucro, você acaba ficando são com os prejuízos. E talvez seja por isso que a sua empresa vá aos trancos e barrancos e muitas vezes você acabe até mesmo levando o serviço para casa. Ou então acaba ficando até tarde fazendo o trabalho que era para a tua equipe ter feito. Pense comigo, o que é que diferencia uma empresa que vai super bem de outra que vai assim aos trancos e barrancos? Seria a tecnologia? Seriam as máquinas? Seria o produto? Mas pensa comigo, quem é que trabalha com a tecnologia? Quem implementa a tecnologia? Quem cria a tecnologia? Não são as pessoas? Quem é que está ali atrás das máquinas operando? Não são as pessoas? Quem é que está ali fazendo o produto, vendendo o produto? Não são as pessoas? O que diferencia uma empresa que vai super bem da outra empresa que não vai tão bem assim são as pessoas. E eu sei que você já contratou pessoas que iriam te ajudar, mas em lugar de te ajudar, o que elas te trouxeram foi prejuízo e que algumas vezes você ficou lá, ó, de mãos atadas, refém da tua equipe e sem saber o que fazer, sem férias e sem liberdade. E eu te confesso, eu também já fui uma dessas pessoas, eu também já fui refém da minha equipe e me senti de mãos atadas. E eu vou te contar a minha história e talvez a minha história se pareça com a tua. Mas neste momento eu quero que você pense, se é você quem abre a porta, quem escolhe as pessoas para que elas venham trabalhar na tua empresa, é você também quem vai escolher quais são os resultados que você quer para a tua empresa. Quem é a pessoa que você vai permitir que venha trabalhar contigo? Você reclama das pessoas, foi você mesmo quem contratou. Ou quem é que escolheu essas pessoas para trabalharem contigo? Dono de empresa, e eu entendo a sua agonia. Quando eu comecei a minha empresa, eu fazia tudo errado. Embora eu tivesse muito boa vontade, eu trabalhava dia e noite. E a primeira pessoa que eu contratei para me ajudar, simplesmente essa pessoa desviava o dinheiro do caixa. Essa pessoa, ela cuidava da recepção e ela também fazia alguns serviços na rua, como fazer depósitos no banco. Você acredita que ela voltava da rua e trazia presentes que ela tinha ganho e ela vinha mostrar, olha, eu estava na fila do banco e um amigo me deu de aniversário, mas não é seu aniversário, não, é que ele não tinha dado presente no aniversário. E por aí ia, até que eu percebi que ela estava desviando o dinheiro do caixa, ou seja, uma menina toda loirinha, de cachinhos, olhinhos verdes, uma carinha de anjo, desviando o dinheiro do meu caixa. Eu que contratei alguém para me ajudar, essa pessoa estava simplesmente me roubando. Foi muito difícil começar a minha empresa. Eu comecei a oferecer trabalho para amigos, clientes, parentes, porque eu achava que desta forma eu não seria roubada. Tá, mas estava sendo, porque eu não tinha coragem nem mesmo de cobrar o serviço que não estava sendo feito. As pessoas, elas falavam, eu preciso sair, eu vou ali na loja, hoje eu vou sair mais cedo, eu preciso levar meu filho aqui, levar meu filho ali, e eu não conseguia falar nada. Por quê? Porque eram amigos, eram parentes, eram clientes, e o meu prejuízo acabava sendo ainda maior. Eu não conseguia nem mesmo cobrar o serviço que precisava ser feito. Já aconteceu com você, dono de empresa, de precisar cobrar o serviço que precisava ser feito, não conseguir e acabar fazendo você? Pois é, isso acontecia comigo direto e lá estava eu fazendo o trabalho operacional, levando serviço para casa, trabalhando até tarde e não dando conta, mesmo com uma equipe de empregados. Eu não dava conta e eu estava o tempo todo apagando incêndios na minha empresa. E eu não conseguia falar com eles, eu não conseguia nem mesmo dispensá-los. Isso ia se arrastando dia após dia, isso me fazia mal. Eu ia trabalhar na empresa e eles chegavam muitas vezes depois de mim e sempre com uma ótima desculpa. E eu por dentro ficava pensando, como é que eu consegui chegar mais cedo e eles não conseguiram chegar? Eu me lembro muito bem de uma ocasião específica que eu tô te falando, que a pessoa morava na esquina da empresa. Como é que ela conseguia chegar depois de mim? Me fala. Não tem jeito, né? Eu sou empresária e eu já passei por aquilo que você está passando hoje. Nós precisamos construir uma nova versão de você, uma versão com novos hábitos. E nós não estamos sozinhos. Eu conheci muitos empresários que também passaram por isto. Ouçam. Tem coisas que quando você não sabe lidar, você não sabe conversar, então você acaba tomando para si, fazendo tudo que poderia ser delegado com todos os funcionários, e você faz tudo, e você acaba não conseguindo fazer. E aí chega um momento que você não aguenta. E foi um momento que eu tive em 2019, dezembro, eu infartei, e daí em diante eu parei para repensar um pouquinho se vale muito a pena. Foi aí que eu conheci Carne. Trabalhava demais da conta, eu não conseguia organizar a minha rotina, e chegou um ponto que eu tive um AVC na empresa, eu tive um AVC trabalhando. Eu já estava desesperada. Eu estava ao ponto de fechar a minha empresa, eu queria desistir de tudo. Sabe, eu cheguei num ponto que eu falei assim, não tem como mais.
Eu acho que a solução é fechar essa empresa, porque eu não aguento mais. Ou eu fecho ou eu morro. Foi quando eu encontrei você no YouTube. Falei, nossa, foi Deus que mandou ela. Eu era refém da minha equipe. Ficava presa dentro da minha empresa, porque eu acreditava que se o cliente ligasse, ele queria falar só comigo. Preparava a minha equipe, mas não deixava espaço para minha equipe. É impressionante, assim, só uma coisa bem particular. Escola, eu sendo dona, diretora da escola, algumas vezes a gente estava em reuniões de fazer lembrancinhas e eu no meio fazendo, né? Assim. Pois é, eu sou empresária assim como você e eu já passei por isso também. Vamos então mudar essa realidade e trazer a versão com lucro e liberdade. Pois era isso que eu buscava quando eu comecei minha empresa. Eu quis ser empresária porque eu achava que eu ia ter lucro e liberdade. E quando eu menos percebi, eu estava sendo escrava da minha própria empresa. Meu sonho de ser empresária virou um pesadelo. Eu só pensava em trabalhar. Trabalhava sábado, domingo, trabalhava além do horário. Eu fiquei doente, eu esqueci completamente a minha vida pessoal. Eu não tinha sonhos, não tinha objetivos, eu só queria trabalhar. E frustrada, porque eu mal conseguia pagar minhas contas. Eu cheguei mesmo no fundo do poço. E de lá eu consegui me reerguer. E eu espero que a minha história possa inspirar você. Vamos tomar um chá? Aí então eu vou te contar a minha história. Hoje eu separei para te contar a minha história. E talvez a minha história se pareça com a tua. Não espere você chegar até o fundo do poço para que você possa aprender a sair do operacional, a deixar de ser o empresário Branca de Neve. Porque o custo disso pode ser muito alto. A minha transformação aconteceu no Réveillon do Millennium. Você estava presente? Todo mundo noticiando o Réveillon do Millennium, seria um grande acontecimento. Não sabiam nem se o mundo ia continuar, foi muito interessante. Mas, continuando ou não, onde é que a Carmen estava? Trabalhando. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava num resort bem bacana, assim, mas trabalhando. Eu estava com todo o material que eu levei para deixar preparado todos os relatórios e os laudos que eu tinha que entregar para um grande cliente, uma grande multinacional recém-chegada na nossa cidade. E eu espalhei em cima da cama, né, todo o material que eu tinha, porque eu tive uma ideia brilhante. Eu comprei um mini gravador. Sabe o que é um mini gravador? Nem mesmo na minha cidade tinha para vender, eu fui comprar numa cidade maior. Não é esse que você vê no seu celular, que é só um ícone, né? Onde você clica e começa a gravar. Não é deste, é daquele mini gravador que tinha mini fitas. Eu achei que tinha sido uma ideia brilhante e eu comprei e comecei a gravar todos os laudos, todos os relatórios, para que quando eu chegasse no escritório, depois do Réveillon do Millennium, as meninas que trabalhavam comigo pudessem digitar. Foi exatamente esta ideia que eu achava que tinha sido uma ótima ideia. Mas, em lugar de eu ganhar o tempo que eu pensaria que fosse ganhar, eu perdi tempo. Porque quando eu cheguei no escritório, eu já disse, todos os laudos já estão prontos, vamos agora digitar para entregar para o cliente. Mas eu só tinha um gravador. Pois é, nem pensei que eu só teria um gravador para que pudesse depois ouvir as fitas. Me preocupei em comprar várias fitas, mas não me preocupei que eu só tinha um gravador. E as meninas não tinham como digitar. E sem saída, sem saber o que fazer, eu permiti que elas mesmas elaborassem os laudos. Com muito medo, com muito receio, porque você sabe, né, dona de empresa, a gente tem muitos ciúmes daquilo que a gente faz. E nós somos sempre os melhores empregados das nossas empresas. Comigo era assim, com você era assim também? Neste momento, eu permiti que elas fizessem os laudos, em lugar de apenas ficarem digitando. Sabe o que aconteceu? Vou te contar. Elas faziam muito melhor e muito mais rápido do que eu fazia. Rapidamente os laudos já estavam todos prontos e eu me dei conta que eu passei a minha vida toda sendo a empresária Branca de Neve. Você sabe quem é a empresária Branca de Neve? É aquele empresário que prepara todos os anões, arruma as barbas dos anões, coloca o gorrinho nos anões, os anões vão para a mina trabalhar
e quando eles retornam, continuam sendo anões. E prepara todo o jantar dos anões, prepara a cama dos anões, prepara tudo para os anões. É aquele empresário que faz tudo para os seus empregados e não permite que eles cresçam, não permite que eles se desenvolvam. Esse Réveillon foi transformador na minha vida de empresária, porque eu sempre achei que as pessoas acabavam saindo da minha empresa porque a minha empresa era uma empresa pequena, uma empresa familiar e que por causa disso eles saíssem. Mas eu descobri que de verdade os meus empregados me deixavam porque eu não deixava eles crescerem. Eles se mantinham como anões, porque eu fazia tudo, e isso deixava eles muito frustrados. Eu queria entregar tudo pronto, tudo adiantado para eles, e eu percebi que ou eu contratava pessoas que eram apenas ajudantes e isso me mantinha cada vez mais no operacional, ou então quando eu contratava gente boa que queria crescer, queria aprender, essa pessoa ficava frustrada, ela acabava saindo, acabava se desligando da minha empresa. Eu aprendi que eu posso confiar na minha equipe, mas que também eu preciso abrir espaço para que eles possam crescer. E se você levar apenas esta sacada desta aula, você já vai poder ter uma grande transformação. Mas não é sair delargando, deixando todo mundo fazer as coisas em seu lugar, dar as costas e deixar a empresa. Não é disso que se trata. Se trata de você desenvolver as pessoas que trabalham contigo, de entregar o conteúdo, elas aprendem a fazer, você vai um passo além, elas aprendem a fazer, você vai mais um passo e documentar tudo. Não basta você fazer o correto, você tem que aprender a documentar todo o processo daquilo que você está ensinando. Foi um marco na minha história. Neste momento, eu me dei conta que eu poderia ser uma empresária de sucesso, porque se eu seguisse essa metodologia de treinar, de ensinar, de documentar aquilo que eu estava ensinando, eu poderia contratar muito mais pessoas e eu poderia ter muito mais clientes. E veja que eu já tinha feito faculdade, pós-graduação, mestrado, mas ninguém nunca me ensinou a ser empresária. Ninguém me disse o que é que eu precisava fazer. Mesmo porque meus professores, eles eram professores. Não necessariamente um professor é um empresário. Então, como ele vai te ensinar como é que você faz para ser empresário? Por isso que eu estou aqui te contando a minha história. Eu sou empresária. O meu primeiro CNPJ eu abri em 1992 e não foi nada fácil. Eu precisei cair, levantar, ter prejuízo para que então eu pudesse aprender e eu pudesse entender que confiar nas pessoas que eu havia contratado é fundamental. Eu parei de acreditar que todos os resultados ruins que eu tinha era culpa da minha equipe, que tudo era culpa dos meus empregados, que são eles que ficam faltando, eles que ficam ao celular, eles que chegam atrasados, eles que não querem crescer. Não, eu era a pessoa responsável por isso. Eu era a pessoa que não permitia que eles crescessem. Eu era a pessoa que não permitia que eles trabalhassem. Eu era a pessoa que não deixava todas as regras claras e documentadas na minha empresa. E aí eu ficava: as leis protegem somente os empregados. Não, não é isso. Eu não fazia a minha parte. Eu nem sequer conhecia como usar as leis a meu favor. Pois a lei é muito clara. É você, dono de empresa, quem dirige a tua empresa. Está lá no artigo 2 da CLT. Você é o diretor, é você quem dirige. E foi então que eu comecei a desenvolver uma metodologia onde eu escolhia muito bem quem ia vir trabalhar na minha equipe. Não trazia a pessoa logo de pronto. Ah, você precisa do emprego, você quer trabalhar, e já trazia a pessoa. Não, 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 não. Dentro da minha metodologia, eu escolhia muito bem quem eu ia contratar. E eu vou te ensinar um pouco mais sobre essa metodologia na aula 2, onde eu vou te mostrar como você faz para contratar gente boa. E além de contratar gente boa, eu tinha que dar espaço para elas crescerem e também deixar todas as regras e blindar a empresa de forma a fazer os documentos corretos. Por isso que é tão importante você assistir todas as aulas da Jornada do Empresário 2.0. Essa mudança de pensamento, ela começou lá no Réveillon do Milênio. Em 2001, eu já estava aplicando aquilo que eu havia desenvolvido e funcionava, Minha empresa funcionava muito bem, tanto comigo ou também quando eu não estava lá. E foi assim que eu fui para o Chile, minha primeira viagem internacional. Nem mesmo passaporte eu tinha. E eu fui para lá e fiquei 45 dias em 2001 fazendo um curso de desenvolvimento de líderes. Foi incrível. Tinham profissionais de diferentes países, tudo era falado em inglês, espanhol, e eu ali com eles. Eu era uma empresária? Sim, eu tinha minha equipe e a minha empresa funcionava. Isto foi maravilhoso.
E desde então, eu fui aprimorando e adaptando a minha metodologia para diferentes tipos de empresa, porque você sabe, às vezes a empresa é da área rural e é bem diferente. Às vezes é uma indústria e na indústria já são outros tipos de processo. Às vezes são comércio, comércio você já precisa de um perfil totalmente diferente de pessoas. Eu fui adaptando e implementando isto em meus clientes. E sabe o que eu comecei a ver? Os meus clientes terem mais tempo livre e muito mais lucro. E isso é o que interessava. Ter lucro sem estar se matando, porque já nos basta ter a responsabilidade de toda a empresa. Sim, nós somos responsáveis pela empresa. Se a empresa der lucro ou der prejuízo e você não conseguir pagar as contas, é você quem vai arcar com esse prejuízo. Então, o risco é nosso. As empresas começaram a ter lucro e os meus clientes tempo livre para criar novos negócios, cuidar da família, fazer aquilo que fosse mais importante para cada um deles. E à medida que eu ia aprendendo que a minha equipe fazia muito melhor do que eu fui ficando mais confiante. E foi assim que eu viajei para os Estados Unidos, viajei para o México, viajei para o Canadá, para a França, para a Itália, para a Espanha, para o Peru também e para tantos outros países. Eu conheci inúmeros empresários, eu fiz muitos cursos que contribuíram depois para que a minha empresa crescesse mais e também para que eu pudesse ajudar os empresários em seus diferentes tipos de negócios. E é claro, além dos cursos, eu também tirava férias e aproveitava para conhecer diferentes tipos de cultura. E aos poucos eu fui conhecendo a tão sonhada liberdade de tempo e dinheiro. E então, sabe o que aconteceu? Eu fui para o distante continente da Oceania. Eu fui para a Nova Zelândia. Quase nem se escuta falar deste continente, de tão distante que ele é. Eu saí do Brasil numa quinta-feira e eu só fui chegar na Nova Zelândia no sábado. Foi incrível. E quem é que se importa com tanto tempo de viagem? Eu queria era realizar meu sonho de fazer um intercâmbio. Tudo bem que eu era a pessoa mais velha da sala de aula. Eu era mais velha até mesmo do que os professores. Mas eu queria fazer meu intercâmbio e foi para lá que eu fui. Eu finalmente entendi aquele famoso ditado que é o olho do dono que engorda o gado. Não é bem assim, é o olho. Ninguém diz que o dono tem que estar lá alimentando o gado, cuidando da pastagem, tirando o leite. Ninguém fala isso não. Falam do olho do dono. E eu sabia que eu estava dirigindo a minha empresa, mesmo quando eu estava na Nova Zelândia. E estava tudo bem, porque cada um sabia o que precisava ser feito. E foi uma experiência mágica. Atravessar o mundo, poder ver os vulcões assim de pertinho, conhecer o povo maori, estar na neve em um país tão distante. Eu pude caminhar pelas ruas onde filmaram Crônicas de Nárnia. Isto por si só é mágico. E estive também onde foi feita a filmagem do Senhor dos Anéis. Eu caminhava e era como se eu estivesse dentro de um setting de filmagem mágico. E morando assim, num lugar tão distante, com um fuso horário tão doido, porque eu ia dormir e a minha empresa já estava abrindo, eles já estavam produzindo. Eu não precisava estar lá abrindo a empresa e falando o que cada um tinha que fazer. Foi uma experiência incrível. Eu poderia ficar horas contando para você dessa experiência, mas o que te importa é saber que quando eu retornei, a minha empresa havia lucrado 37% a mais. Acredite, 37% a mais do que o tempo que eu estava ali, cobrando o que cada um tinha que fazer, passando metas para as pessoas. Foi transformador, foi libertador. E tudo isso começou lá no Réveillon do Millennium. Foi lá que começou a minha tomada de consciência de que a minha equipe podia fazer mais e melhor. Acredite, a sua equipe também pode fazer mais e melhor. E a partir deste entendimento, foi que a minha empresa começou a crescer mais e mais. Nós estávamos todos os meses batendo recorde, todos os meses crescendo. E eu podia contar com uma equipe engajada, uma equipe treinada, uma equipe produtiva, mesmo quando uma pessoa saía, porque sim, os seus empregados vão te deixar, pode acreditar, mais cedo ou mais tarde chega um momento, eles vão te deixar. Até mesmo você, dono de empresa, você já foi empregado de alguém, provavelmente, e você deixou essa pessoa. Eu já fui. Eu já tive diferentes empregos e eu deixei meus empregos pelo meu sonho de ser empresária. Eu pedi a conta mesmo de uma grande multinacional, porque meu sonho era ter minha própria empresa. Meu sonho era poder contratar pessoas, ter lucro e liberdade, mas eu demorei um pouco para aprender como eu fazia. Portanto, assista todas as aulas da Jornada do Empresário 2.0 que eu vou te ensinar. E desde então, a minha vida de empresário mudou. Eu pude conciliar o meu tempo em ajudar outros empresários com fazer palestras, tanto no Brasil quanto no exterior. Fazer palestras, estar presente na vida de muitas empresas, recebi
recebi inúmeros prêmios, eu tive o reconhecimento deste trabalho que eu faço. Eu cresci enquanto empresária, ajudando outras empresas e também desenvolvendo a todos da minha equipe, que foram aprendendo mais e mais, conquistando outros cargos. Isso também é muito importante. A sua empresa vai crescer se a sua equipe crescer. Mas eram tantos relatos de empresários a ponto de desistir das suas próprias empresas. Eles eram verdadeiras vítimas, reféns das suas próprias equipes. E isso me incomodava demais. Alguns empresários simplesmente tinham contratado toda a conspiração zumbi dentro das suas empresas. Eles ficavam acuados, ficavam reféns dos seus próprios empregados. Aquelas pessoas que eles contrataram para ajudá-los começavam a colocar o dedo no nariz e falar: eu não fui contratado para fazer isto, porque isto é dupla função, porque isto não pode ser feito. E ainda colocavam processos na justiça, muitos deles mentirosos, mas o dono da empresa, que não sabia fazer a documentação correta, acabava perdendo na justiça, mesmo diante de tantas mentiras, eles perdiam na justiça. E daí que vem a crença de que toda a justiça do trabalho só defende os empregados. Ok, ela existe para proteger os empregados, mas a culpa é do empresário, que muitas vezes não sabe como fazer a documentação correta. Muitas vezes confiam nas pessoas a ponto de deixar tudo no fio do bigode, fica tudo de boca, e eu falo: mas você combinou isso com a pessoa? Combinei. Onde que está o documento? Não, não tem o documento. E aí que as coisas ficam difíceis para o empresário. Você já passou por isso? Contratar pessoas para te ajudar e de repente você ser refém da sua própria equipe? Conheça a história da empresária Suzy, que era totalmente refém da tua equipe. Ela tinha até medo de corrigir alguma coisa que eles faziam errado. Conheçam a Suzy. Eu estava numa época que eu estava vivendo um verdadeiro inferno. Eu pensava em morrer. Eu era refém da minha equipe. Teve um dia que eu estava trancada na minha sala, com medo do empregado vir me bater. E aí eu estava olhando o YouTube, aí eu vi você lá: não seja refém da sua equipe. Eu falei: pera lá, eu estou sendo refém da minha equipe. Situações como estas me tocam demais. Ver um empresário com boa vontade contratando pessoas, dando emprego, correndo riscos, e depois de contratado, as pessoas fazerem isto. O empresário é que fica acuado dentro de uma situação em que ele é o empregador e você tem um empregado, porque é uma relação contratual, existe um contrato. Se o empregador deixar de pagar esse empregado, ele pode ser processado na justiça. Mas muitas vezes o empregado deixa o empresário acuado, deixa de fazer aquilo que é para ser feito, e se você não tem os documentos para comprovar o que está acontecendo, nada é feito. Você fica no prejuízo. E isto sempre mexeu muito comigo, porque não é possível uma pessoa chegar mal intencionada e dar prejuízo para outra pessoa. Entre os meus valores fundamentais, justiça é um deles. E eu não acho justo você, empresário, passar por situações assim. E eu tinha um método justamente para ajudar os empresários a não passar por situações assim. E eu ficava de mãos atadas, porque eu precisava pegar meu carro, ir até a empresa, me deslocar até ela, muitas vezes nas cidades vizinhas. O máximo de empresas que eu conseguia ajudar ao longo de uma semana eram 4 empresas, 5 empresas. Eram alguns empresários que começavam a mudar sua mentalidade e entender que precisavam contratar gente boa, confiar nessas pessoas, treinar essas pessoas, deixar as regras todas muito bem claras. Então eram alguns empresários que passaram a ter mais lucro e mais liberdade. Mas era muito pouco, eu me sentia uma gota d'água tentando movimentar um oceano. Impossível. E por que existem empregados que parecem fazer parte da conspiração zumbi? Porque muitas vezes o dono de empresa não sabe como agir. Se os donos de empresa fizessem isso que eu estou ensinando aqui para você na jornada do empresário, não seria assim. Porque eles iriam entender que não é como eles pensam, não é como muitas vezes é propagado na mídia, que eles têm todos os direitos. E se você quiser que eu faça 2, 3, 4 funções, me pague por cada uma delas. Oi? Como assim? Você foi contratado para trabalhar para a nossa empresa, para fazer com que a nossa empresa cresça. E nessa ânsia de querer ajudar todos os empresários, em 2016 eu comecei timidamente um canal lá no YouTube e comecei a gravar conteúdos e compartilhar com os empresários. Em 2019 eu criei coragem e falei: é possível atender os empresários da forma online. Eu não sabia nem mesmo como fazia a live, eu não sabia onde que apertava o botão para fazer a live. Até meu sobrinho falou: tia, tem que manter apertado, tia, não é só apertar. E aí eu mantive apertado, comecei a fazer as lives e hoje eu fico muito feliz de poder ajudar milhares de empresários como você que está aqui assistindo essa aula. E eu estava justamente fazendo uma das minhas primeiras lives, quando a minha mãezinha, né, que ela tem a doença de Alzheimer,
ela queria de qualquer jeito saber com quem que eu estava falando no computador. E então, no meio da live, estávamos ao vivo, eu falei, não, deixa ela vir, e eu estava justamente contando neste momento o quanto ter uma equipe que faça a minha empresa crescer, mesmo quando eu não estou lá, me permitiu que eu estivesse muito próxima dela, não somente dela, como também do meu pai, porque ambos estavam com a doença de Alzheimer. E eu estava falando dela, quando ela se aproximou, ela olhou assim na tela, né, bem para a câmera e falou, com quem que você está falando? E, nossa, foi muito emocionante, eu fico emocionada e ao mesmo tempo agradecida, porque ter essa equipe que fazia com que tudo funcionasse, atendia os clientes e atendia melhor do que eu, podem ter certeza. Me permitiu que eu pudesse estar com eles em diferentes lugares. Eu pude viver, sabe aquela ideia de você sair com papai e mamãe, que eu não tinha tido essa oportunidade quando criança, mas neste momento da doença deles, eu levei eles para a festa do caqui, eu levei eles para a festa das flores, para a festa do morango, nós fomos para o Hopi Hari, nós fomos para o parque aquático, nós fizemos viagens de avião, fizemos de trem, fizemos também até de navio. Foi incrível, eu pude passar momentos incríveis com os meus pais, como que curando aquela criança interna, sabe? Que queria poder passear e não podia. Mas a qualquer momento, nós ainda temos essa criança interna conosco e podemos curar essa criança interna. E se os seus pais não estão mais vivos, faça isto pelo pai e pela mãe de alguém. Faça isso com uma tia, faça isso com um conhecido, mas faça. Se você tem filhos, faça isso com os teus filhos, sobrinhos, não importa. Mas pare para pensar que você está lá naquele operacional o dia todo, tirando a oportunidade dos seus empregados crescerem. Porque, só eu que faço melhor. Para com isto, para com isto. Deixa esse trecho desse vídeo que eu gravei lá na praia. Eu me amava a praia, eu amava. E essa foi a última vez que ela esteve comigo na praia. Assiste. Tá batendo palma por quê? Tá feliz? E por que tá feliz? Eu tô com você. E você lembra que eu te amo? Lembro. E você promete que não vai esquecer de mim? Prometo. Nunca! Nunca. Eu amo você. Eu também te amo muito. Ai, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe também. Eu te amo. E quem é minha mãe favorita? Quem é minha filha favorita? Meu amor, você é minha querida. Você é. E eu sempre me emociono, porque ela disse que não ia se esquecer de mim, mas ela se esqueceu. E hoje, ela já não sabe mais quem eu sou. Ela nem vontade de ir pra praia tem mais, ela nem sabe que existe a praia. Mas eu sei quem ela é. E eu guardo comigo todos os momentos mágicos que a gente viveu. E eu te pergunto, até quando você vai trocar tantas coisas para estar lá trabalhando no operacional? O que você quer? Uma medalha de melhor empregado da empresa? Deixe espaço para a tua equipe crescer. Eu sempre penso em todos os donos de empresa que não estão acompanhando seus filhos crescerem, não estão vendo seus pais envelhecerem, não estão vendo a sua vida passar. E talvez você pergunte nesse momento, mas e os empregados? Eles também estão trabalhando. Os empregados têm horário, os empregados saem, os empregados têm férias. Mas muitas vezes você, dono de empresa, não tem nada disto. E é por isso que eu não posso parar de fazer as lives, eu não posso parar de estar aqui insistindo para que você veja as coisas de uma outra forma, por um outro prisma, porque funciona. Eu preciso alcançar o maior número de empresários, ou melhor, de empresidiários, presos em sua própria empresa. Então me ajuda, faz um favor, quando você curte essa aula, ela é distribuída para mais empresários. E se você conhece outro empresário que neste momento está sendo vítima da sua equipe, compartilhe esta aula com outros empresários. Vamos chegar no maior número possível de empresários. Chega de empresários que não tiram férias, e empresários que passam a sua vida com um baldinho de água. Um baldinho de água jogando para apagar os incêndios. Resolve um problema aqui, tem outro acontecendo ali, e a empresa mal funciona.
A sua empresa precisa crescer e para isto você precisa assumir a direção da tua empresa. Você precisa de uma nova versão de você mesmo. E foi desta persistência que eu tenho que você chegou até aqui. Hoje eu posso contar com uma equipe fera que está preocupada em engajar o maior número possível de empresários e juntos mudarmos este país. São profissionais que compartilham esse sonho comigo e hoje eu estou compartilhando ele com você. E a minha equipe é muito melhor do que eu e está tudo bem, eu não entro mais em competição com a minha equipe. Eles são melhores, ponto. Hoje eu contrato pessoas para desenvolverem tarefas dentro da minha empresa que eu mesma não saberia fazer. Antigamente eu só contratava os ajudantes. E então eu descobri que ajudante só te ajuda. Ajuda, mas eu mesma continuava no operacional. E enquanto eu estava no operacional, minha empresa não crescia. Eu precisei aprender a contratar pessoas melhores do que eu. E parei de entrar naquela competição de que eu sou a melhor vendedora, de que eu atendo melhor os clientes. O seu papel, dono de empresa, não é ser o melhor empregado da sua empresa. O seu papel é ser o dono da empresa. O seu papel é dirigir a empresa. Ou seja, a tua antiga forma de conduzir as coisas dentro da empresa precisa mudar. Você precisa deixar o operacional e se tornar o empresário 2.0. Caso contrário, como é que você vai entrar na versão atualizada? A versão lucro e liberdade e não a versão perrengue apagando incêndios. Essa versão é do passado. Vamos deixar esta versão para trás e vamos em busca dos resultados que nós queremos. E então, pare de reclamar, vamos arregaçar as mangas e mudar esta realidade. Aqueles tempos onde tudo ficava acertado de boca, tudo no fio do bigode, isto acabou. Estamos vivendo outros tempos onde não basta você, dono de empresa, fazer o correto. Você também precisa documentar que sim, você está fazendo o correto. E eu quero te ajudar a dobrar teu lucro e ter mais tempo livre. Se eu tivesse acesso a todo este conhecimento, quando eu comecei a minha empresa, eu teria tido resultados muito mais rápido. E eu posso te dizer, francamente, eu já cometi quase todos os erros que eu vou te ensinar agora. E isto só atrasou o meu caminho. Empresário 2.0, é com você que eu quero falar, com a tua nova versão. Eu vou te falar algo que eu já disse lá no início da aula. E eu vou voltar a falar porque é muito importante. Você precisa ter cautela de quem você traz para a tua empresa. E muitas vezes nós acabamos atendendo os pedidos de parentes, amigos e também de clientes. E muitas vezes só atendemos o pedido e acabamos não fazendo uma avaliação criteriosa de quem é essa pessoa, qual é a habilidade que ela tem, qual é a formação que ela tem, quanto tempo ela ficará na nossa empresa. Porque muitas vezes contratamos uma pessoa que está estudando numa área completamente diferente da nossa empresa. Ou seja, você já sabe que ele não vai fazer carreira na tua empresa. Você já sabe que ele estará só um tempinho na tua empresa enquanto ele busca uma outra colocação dentro da área dessa pessoa. Por isso, tome muito cuidado, tenha muita cautela, porque esses pedidos são sedutores. Muitas vezes são parentes, muitas vezes esses pedidos são feitos por mães, por pais, por tios. Olha, por que você não contrata teu primo? Por que você não dá uma chance para o teu irmão? Então são pedidos muito sedutores e a gente acaba nem mesmo avaliando esta pessoa. E pior, tem donos de empresa que além de trazer o teu parente para a empresa, ainda dá um cargo de liderança, porque afinal de contas é uma pessoa de confiança. Mas será que basta ser de confiança? Às vezes você coloca um parente teu para liderar uma equipe e a própria equipe tem mais experiência do que o líder. E então começam os conflitos dentro da tua empresa. Você acha que está resolvendo um problema, mas você está comprando um problema maior ainda para a tua empresa. Vale a pena? Será que não é melhor você fazer uma avaliação se realmente a sua empresa precisa dessa pessoa? Se é só para ajudar, pode pagar até o salário para a pessoa ficar em casa, tá tudo bem. Você vai lá na contabilidade e coloca como doação. Mas às vezes você traz alguém para a tua empresa que te traz prejuízo, mesmo ela vindo trabalhar todos os dias. Talvez você esteja se perguntando, mas Carmen, eu trabalho na empresa com a minha filha, eu trabalho com o meu filho. Eu entendo. Quando nós estamos falando de filhos, eles são seus herdeiros e talvez eles até mesmo venham a ser os seus sucessores, se você os preparar. Mas eles já são donos por direito também da tua empresa. Eles irão herdar a tua empresa. Não é exatamente desta relação que eu falo, mas essa relação também tem um peso. Ela precisa ser avaliada. Dono de empresa, entenda o seguinte, eu não estou falando para você não fazer.
Eu estou apenas falando para que você tenha cautela e para que você avalie qual é o impacto de você trazer este parente, este amigo, este indicado para dentro da tua empresa. E eu te garanto, eu já contratei a todos, contratei parentes, amigos, indicados e realmente não funcionou. Não contrate alguém que depois você tenha dificuldade de aplicar uma advertência, uma suspensão e, se necessário, até mesmo uma justa causa. Não contrate alguém que você vai ter dificuldade de aplicar as regras. Não contrate alguém que depois talvez você não consiga dispensar. Isto com certeza trará um prejuízo para a tua empresa. E o empresário 2.0, ele avalia corretamente quem ele vai trazer para o seu time ou não. Eu já vi casos que colocaram uma irmã que não parava em nenhum emprego justamente para gerenciar a loja. Teve outro caso que o empresário também colocou seu irmão como gerente e neste caso ele tinha a responsabilidade de abrir a empresa. Sabe o que acontecia? A empresa raramente era aberta no horário, porque ele é quem se atrasava o tempo todo, isso quando ele não faltava. E neste caso do irmão, ele dispensou e depois o pai não falava mais com ele, porque onde se viu dispensar o próprio irmão? Coisas assim acontecem e o prejudicado acaba sendo o empresário. Deixando bem claro, não estou dizendo para você não fazer, estou dizendo para você ter cautela, para você avaliar. Contratar parentes, amigos e indicados enquanto você está lá no operacional, ombro a ombro, trabalhando com a pessoa, tá tudo bem, porque você está no operacional e ele também está no operacional. O problema começa quando você começa a ter lucro, tempo livre, resultados incríveis e você sai de férias com toda a sua família. E lá está você de férias e a tua equipe trabalhando e tá tudo bem, porque é para isso que eles foram contratados. Mas quando se tratam de amigos, parentes, indicados, é como se existisse um sentimento de que, uau, aquele meu irmão, ele ficou rico graças a mim. Sim, graças a você, a toda uma equipe e graças ao esforço dele, que correu o risco e montou a sua própria empresa. E este irmão optou por trabalhar como empregado. Tá tudo bem, mas muitas vezes na cabeça do parente não está tão bem assim. Eu tenho um caso de um aluno que simplesmente a irmã dele começou a dizer: eu que estou enricando você. Eu nem sei se essa palavra existe, enricar, mas era essa palavra que ela se dirigia para ele. E ela começou a faltar, ela começou a chegar atrasada e ela disse: você já não enricou bastante, né? Então era uma situação bastante constrangedora, porque se é um empregado, você pode aplicar uma advertência, você pode aplicar uma suspensão e até mesmo uma justa causa. E como você vai aplicar uma justa causa? Na sua própria irmã. E como você vai tolerar que uma pessoa que está na tua equipe se dirija a você dessa forma? Eu poderia te contar inúmeras histórias. O que eu quero é que você esteja ciente de que contratar parentes, amigos e clientes ou indicados por clientes, indicados por alguém, sempre existirá um risco. É importante que você faça uma avaliação muito clara e deixe tudo muito bem documentado. E eu mesma já cometi esse erro. Está tudo bem, eu sobrevivi. Foi lá aos trancos e barrancos, não foi nada fácil, mas eu sobrevivi. Vários alunos também cometeram este erro e também tiveram seu prejuízo. Mas é possível que esse tipo de contratação, em alguns casos, tenha dado resultado. Você só precisa ter cautela e documentar tudo de forma bem clara. Vamos também ouvir a experiência de outros empresários. Não contratar mais por indicação e nem contratar parentes de funcionários, que até isso aconteceu na minha empresa. Tipo assim, eu fazia uma contratação porca, então eu tinha meio que medo de, sabe, de cobrar deles, de chegar e falar: olha, cara, você não pode me dar esse tipo de prejuízo. Eu tinha uma dificuldade terrível em dizer não, mas era uma dificuldade terrível. Eu, com certeza, não soube escolher, porque eu peguei algumas pessoas por indicação de clientes, indicação da minha família. E aí a equipe não pode ser formada por indicação. Nesse momento, eu não quero mais indicação de cliente para algum funcionário, porque a gente acaba perdendo, às vezes, o cliente. Em alguns momentos é melhor você falar francamente que esta pessoa não tem o perfil do cargo que você está procurando. Ficar com dó da pessoa não vai resolver o problema, nem o dela e nem o seu. Ao contrário, você poderá estar arrumando um problema ainda maior. Mas tá tudo bem, porque depois é você quem vai ficar até altas horas trabalhando, fazendo o trabalho que era para a tua equipe estar fazendo. É isto mesmo que você quer? Mas uma coisa eu te garanto, pior do que contratar é dispensar, porque você vai encontrar com este parente
presente em todos os eventos sociais, seja um casamento, seja um aniversário, seja Natal, seja visita na casa da mãe, eu não sei, mas você vai acabar encontrando com ele e poderá ser que fique um clima chato. Eu não sei, só estou te alertando, este é o meu papel. Eu estou aqui para dizer onde você pode ter prejuízo, onde que pode estar indo o teu lucro, onde que pode estar indo o teu tempo livre. Eu estou aqui para te alertar que você precisa mudar tua postura e ter uma nova versão de você. É isso que eu estou fazendo neste momento. E agora eu quero abordar outro ponto que também te coloca em risco e poderá te trazer um grande prejuízo. Que muitas vezes o dono de empresa, ele acredita que ele pode, ele acredita que é possível, que é correto, é fazer o período de teste sem registrar o empregado. Ele diz, não, vou fazer primeiro um teste, se ele for bom eu registro. Às vezes ele tem até mesmo medo de sujar a carteira do empregado. Até isso eu já escutei. Mas você sabe que basta um único dia que ele não tenha registro para que ele possa entrar na justiça e pedir vínculo empregatício? E pior, ele ganha, porque é direito dele e você vai ter que arcar com todo este prejuízo. Às vezes, o dono de empresa, ele cai na história que o empregado diz, eu preciso terminar de receber o seguro-desemprego, porque eu estou recebendo auxílio do governo. Sabe o que é isso, dono de empresa? Isto é fraudar os cofres públicos, é isto mesmo. Você está sendo cúmplice nessa situação. E depois, este empregado que você deixou sem registro, ele simplesmente entra na justiça e fala, seu juiz, eu fui obrigado a ficar recebendo o auxílio do governo, porque o fulano me contratou, não quis me registrar. A história muda. Ele não quis me registrar, então eu fui obrigado a receber esse auxílio, porque nem pagava direito. E ainda tinha horas extras, ele não me pagava. E ele pode falar o que ele quiser, porque como ele não tem registro, você não consegue comprovar nada. Nenhum documento seu é válido para um empregado que está sem registro. Dono de empresa, teu empregado não pode estar sem registro nem um único dia. Um único dia e você já corre o risco de perder um bom dinheiro na justiça. Donos de empresa, eles acham que podem contratar diarista, freelance. Entenda, não existe freelance no Brasil. Diarista gera vínculo. Carmen, mas na minha região todo mundo faz isto. Como dizia minha mãe, você não é todo mundo. Pare já de fazer, porque você está colocando a tua empresa em risco. E depois, essa pessoa entrando na justiça, entenda, dívidas trabalhistas, elas não caducam. Se o dono da empresa vem a falecer, os seus herdeiros irão pagar. É isso que você quer deixar de herança para os seus filhos? Outro motivo de grande prejuízo para os empresários é quando eles acreditam que eles podem economizar, contratando pessoas jurídicas, contratando um MEI para desenvolver um trabalho que é de um empregado. Você sabia que isso gera vínculo na justiça? Carmen, mas eu perguntei se ele queria ser MEI e ele aceitou. Entenda, no direito do trabalho, o empregado é hipossuficiente, ele é considerado a parte mais fraca. Não adianta ele aceitar, não adianta ele querer se submeter a uma situação que é contra a lei. Isto não será válido. Dono de empresa contratar um MEI no Brasil somente com a lei do salão parceiro, ou seja, salão de beleza, salão de manicure, salão de estética, eles podem contratar. Carmen, mas por que eu não posso e eles podem? Porque eles têm uma lei especificamente para eles, e é a lei do salão parceiro. Desde o final de 2016, começo de 2017, ela já estava atuante. Agora, você, meu caro, você não tem. E muitas vezes o dono de empresa coloca o MEI para cumprir horário, ele emite as notas fiscais todas sequenciadas, a nota número 1 é sua, a número 2 é sua, a 3 é sua, ou seja, existe a dependência econômica. Este MEI, ele é subordinado e ele também tem pessoalidade, ele não pode mandar outra pessoa no lugar dele para fazer o serviço. Resultado, vínculo empregatício. Pronto, você perde na justiça. E mais dívidas trabalhistas. Quer que eu te lembre de novo que as dívidas trabalhistas não caducam? Pois é, eu já falei isto inúmeras vezes, porque isto muito me preocupa. Tem dono de empresa que acredita que é só ir jogando para frente que está tudo certo. Não está tudo certo. Para você se tornar um empresário 2.0, versão lucro e liberdade, não está tudo certo. Você precisa ter lucro na tua empresa, você precisa ter liberdade, mas não é fazendo essas falcatruas que fazem por aí. Você só pode contratar uma pessoa jurídica para prestar um serviço na tua empresa. Por exemplo, você vai trocar o
piso da sua empresa. Ok, você pode contratar uma pessoa jurídica, essa pessoa vem, ela troca o piso e volta. Você precisa de alguém para consertar as máquinas impressoras. Essa pessoa vem na tua empresa, conserta as máquinas e volta. Ela volta para a empresa dela, entende? Ela não fica na sua. Caso contrário, tem vínculo trabalhista. Acredite, existe risco. Existem grandes multinacionais que acabam contratando muita gente como pessoa jurídica. Você deve ter visto sobre isso. Mas essas grandes multinacionais têm dinheiro para pagar o processo. E você, dono de empresa, você tem dinheiro depois para ficar pagando o processo? Você não tem nada mais legal para fazer com esse dinheiro do que pagar processo na justiça? Para de correr riscos, não vale a pena. Além disso, como é que você vai dirigir a tua empresa, aplicar uma advertência, criar regras, todo mundo assina as regras, criar uma visão de futuro, todo mundo contribui com a visão de futuro, se depois a pessoa não tem registro, se a pessoa é MEI, se a pessoa é PJ, você vai documentar algo que você está fazendo errado. Não tem como aplicar uma advertência numa pessoa que nem sequer registro tem. Esses dias me enviaram lá no direct: Carmen, eu descobri que a pessoa está roubando a minha empresa. Como eu faço para aplicar uma justa causa? Porque ela não tem registro e eu não sei aplicar a justa causa. E eu fiquei pensando, eu estou lendo isto na mesma mensagem? A pessoa quer aplicar uma justa causa em alguém que nem sequer registro tem. Esse empresário que não registrou e foi roubado, ele ainda pode ser processado na justiça. E ele ainda vai perder na justiça, porque ele tinha um empregado que não tinha registro. E depois os empresários do Brasil ficam desesperados, porque a justiça só protege os empregados. Se você continuar agindo da forma antiga e continuar fazendo as coisas desta maneira, realmente você vai ter problemas na justiça e vai entender que a justiça só protege os empregados. Não é verdade. Você tem o poder e o dever de dirigir a tua empresa, mas você também não pode deixar de cumprir com o básico, que é registrar os seus empregados. Carmen, mas eu registro e depois eles não vêm mais trabalhar. Isso é problema deles. Se eles não vierem mais trabalhar, eles também não vão receber um valor dos dias já trabalhado na rescisão. Você sabia que se eles entrarem na tua empresa e simplesmente te abandonarem depois de uma semana, não aparecer mais, quando for feita a rescisão de trabalho, será descontado 50% de todos os dias que eles não vieram mais trabalhar. Não é assim. Quando eles estão registrados, você tem a certeza de que na rescisão de trabalho você não vai ter esse tipo de problema. Você faz o desconto, a pessoa deixa de receber e tá tudo bem. Mas se você não registra um único dia, isso pode ocasionar um processo para você. Eu estou aqui para te alertar deste risco. Nesta aula, eu quero te alertar sobre tudo aquilo que você faz que pode colocar em risco a tua empresa. Porque uma vez que a sua empresa esteja em risco, você pode ter um prejuízo significativo e até mesmo perder a tua empresa. Outro erro bastante comum do empresário é contratar o empregado na pressa. O empresário está com pressa, precisa de pessoas e simplesmente ele pergunta: você pode começar a trabalhar amanhã? A pessoa diz que sim e ele já passa a pessoa para dentro. A pessoa não faz um exame médico. Muitas vezes essa pessoa pode até ter trazido uma doença ocupacional de outro emprego, mas a pessoa entra, não faz exame médico, não tem o registro, talvez ela não tenha nem mesmo os documentos em dia para serem registrados, talvez ela não tenha nem mesmo a experiência que ela disse que tem, mas você contrata tão na pressa que você não consegue avaliar. Dono de empresa, e se você acha que eu estou falando que contratar na pressa, o único prejuízo que você tem é a rescisão, não é só disso que se trata. Essa é a ponta do iceberg. Tem muitos mais problemas que vão envolver essa contratação errada. O tempo que você perde para treinar essa pessoa, seus clientes que ficarão inseguros porque olha, tem uma pessoa trabalhando, daqui a pouco ela não está mais trabalhando, a tua equipe, ela também fica insegura, porque a tua equipe não entende por que uma pessoa entrou e já está saindo. Tudo isso impacta na cultura da tua empresa, tudo isso impacta nos teus resultados. Vai chegar um momento que as pessoas nem mesmo vão querer trabalhar na tua empresa, porque elas vão dizer: aquela empresa eles mandam embora por qualquer coisa, aquela empresa ninguém paga para trabalhar, e a sua empresa começa a ficar contaminada na cidade. Quando disserem o nome da tua empresa, as pessoas já vão dizer: nessa empresa eu não quero entrar não. É assim que você quer que a sua empresa seja vista? Pare de contratar na pressa. Na pressa você pode inclusive queimar algum cliente teu, colocando uma pessoa inadequada para fazer o atendimento, queimar
fidelizar um cliente através de um produto que foi feito também da forma errada ou de um serviço mal prestado. Dono de empresa, olha bem para quem você traz para dentro da tua empresa, para que depois você não fique lá reclamando nas minhas redes sociais, eles fazem isso, eles fazem aquilo. É você quem permite que essas pessoas entrem para a tua empresa. E fique tranquilo, porque na aula 2 eu vou te mostrar como é que você contrata gente boa, de forma simples e descomplicada. Na aula 2 eu vou te falar sobre os 3 pilares que irão blindar a sua empresa. O primeiro pilar é a cultura da empresa, como o dono faz para implementar essa cultura. O segundo pilar, eu vou te dar o passo a passo para fazer a contratação na sua empresa. E no terceiro pilar, como fazer a gestão, como aplicar as regras, como é que você vai fazer as políticas. Eu vou, inclusive, detalhar para você um modelo de política para que você já possa aplicar na sua empresa. E dessa forma, você vai parar de ficar baixando documentos do Google e entregando para sua equipe assinar. Porque você faz isso e ainda fica pensando que está seguro, que está tranquilo, que a empresa está blindada. Você pode estar entregando documentos para a sua equipe assinar que vão contra você, que estão até mesmo ameaçando as pessoas da sua empresa. Não faça isto. Venha participar da aula 2 e na aula 3 eu te ensino como você faz para fiscalizar, para que todas as regras implementadas funcionem na tua empresa, para que você tenha os resultados que você precisa e também ter liberdade, que isso é muito importante. O empresário 2.0, ele não coloca a sua empresa em risco, ele faz o correto e ele documenta aquilo que ele está fazendo, ele não deixa tudo no fio do bigode. E quando você tem um contrato com o teu empregado, você lê o contrato. Eu conheço empresários que nunca leram o seu contrato de trabalho. Eu conheço empresários que nem sabem onde é que estão o contrato de trabalho. E depois ainda ficam me perguntando: Carmen, eu posso descontar o uniforme? Carmen, eu posso mudar ele de horário? Carmen, eu preciso mudar ele de turno? Carmen, eu preciso mudar ele de cidade? E a minha resposta é a mesma. O que é que está escrito no seu contrato de trabalho? E muitas vezes o dono de empresa nem sequer lê o contrato de trabalho. E talvez neste momento você ainda esteja pensando: Carmen, mas eu nem tenho um contrato de trabalho, o que é que eu faço? Meu contador disse que bastava registrar. Não, não basta registrar. E sim, você tem um contrato de trabalho, porque se o seu contrato de trabalho não está escrito, ele é tácito, ou seja, você dificilmente conseguirá provar aquilo que está no teu contrato de trabalho, porque você vai usar quem de testemunhas? Os seus próprios empregados? É uma testemunha bastante frágil, então você tem um contrato tácito, o que dificultará um pouco as coisas, mas está tudo bem, nós vamos corrigindo o contrato, fazendo outros tipos de documento. É por isso que você precisa estar comigo na jornada do empresário 2.0 até o final. E blindando a tua empresa, não é que você vai evitar que os processos trabalhistas aconteçam. Eles podem vir a acontecer, mas você terá os documentos corretos para que você possa se defender. Carmen, mas para que tudo isto? Se eu aplico a justa causa, ela vai ser revertida. O meu contador disse que eu não devo aplicar a justa causa. O seu contador faz contabilidade. Quem dirige a empresa é você. E sim, a justa causa muitas vezes ela é revertida porque o dono de empresa ele acaba aplicando aquelas advertências que são feitas lá pelo sistema da contabilidade. Sabe aquelas que chamam o empregado de Vossa Senhoria, Vossa Excelência e ainda ameaça o empregado falando do artigo 482, o artigo da justa causa? Não é disso que se trata. Você precisa aplicar a advertência da forma correta. E também a justa causa, quando você vai fazer a justa causa, ela precisa ser feita da forma correta, para que ela não seja depois revertida. Mas fique tranquilo que com o que você vai aprender na aula 2 e na aula 3, você estará muito mais seguro, você terá condições de entender exatamente o que é uma empresa blindada. Pois saiba que algumas empresas, depois de um processo na justiça, até mesmo fecharam as portas. Durante a pandemia, inúmeras empresas fecharam, porque nem caixa elas tinham. Qual é o planejamento que você tem para a tua empresa? Quanto de caixa você tem para manter as suas portas abertas por quantos meses? Você precisa pensar como empresário. É o momento de você sair do operacional. E sim, isso é possível. Basta que você tenha pessoas boas trabalhando com você, que você confie nessas pessoas, treine essas pessoas, documente todo esse treinamento. Um dia, essas pessoas irão embora. E quando elas forem embora, o que fica são os processos. O que fica é o crescimento da tua empresa. Elas vão partir, mas o crescimento da tua empresa, ele fica.
As pessoas que elas treinarem ficam na tua empresa. E um dia essas pessoas também irão sair. E tá tudo bem. Eu saí da empresa um dia. Você saiu da empresa um dia. E tá tudo bem. Nós precisamos fazer com que a nossa empresa cresça enquanto as pessoas estão lá conosco. Um dia elas vão sair, novas pessoas virão e segue a vida. Mas o que não é justo é um dono de empresa sonhar, abrir uma empresa, contratar pessoas para ajudá-lo a fazer sua empresa crescer e contratar pessoas que vão destruir a sua empresa. Pessoas que não se importam com os clientes, não se importam com os processos, não se importam com as ferramentas, nem com as máquinas. Simplesmente eles chegam na tua empresa querendo saber que horas que eles vão sair, que aquilo é dupla função, que isso não é serviço deles. Eu não me conformo com um dono de empresa que investiu um capital na sua empresa, que teve sonhos, acreditou que sim, que era possível e de repente ele vai se tornando refém da tua equipe, porque ele comete estes erros que eu falei para você na aula de hoje. E então aquela pessoa que não quis registro começa a apontar o dedo para o nariz dele, porque ele sabe que se ele quiser, ele coloca um processo na justiça. Aquela pessoa que apresenta notas fiscais começa a colocar as asinhas de fora e começa a dizer que ele pode colocar um processo na justiça, que ele quer 13º, que ele quer férias, mas ele é um empresário, ele não tem direito a isto. Enfim, por erros como esses que eu trouxe para você na aula de hoje, o dono de empresa se torna refém da tua equipe. Essa equipe sabe dos seus direitos cada vez mais e estes erros podem colocar a tua empresa em risco de morte. E eu não me conformo com a conspiração zumbi que chega na tua empresa, que deita e rola, que fica usando celular, que fica brincando na hora de trabalho e deixa de entregar aquilo que você precisa que seja feito. E depois é você quem vai ficar trabalhando até altas horas para conseguir o resultado que você precisa e poderá perder os melhores anos da sua vida, poderá perder a sua saúde, poderá perder a sua família, fazendo o trabalho que era da sua equipe. Até quando? Até quando isso vai continuar acontecendo na sua vida? Chega de empresários querendo desistir das suas empresas. Chega de empresários dizendo, eu não vou contratar ninguém, porque os empregados só trazem prejuízo. Não, os empregados trazem lucro, os empregados fazem a sua empresa crescer. Você só precisa não cair em todos esses erros que eu trouxe nesta aula. Durante toda a nossa jornada do Empresário 2.0, eu estou te mostrando que muitos dos problemas que você está sofrendo hoje começaram na porta de entrada da tua empresa. Como essas pessoas chegaram até a sua empresa? É aí que está a origem dos seus problemas. Contratar pessoas que, além de te colocar em riscos, depois vão te trazer prejuízos financeiros. E esses problemas só tendem a aumentar se você, dono de empresa, está lá no operacional. Muitas vezes você nem se dá conta de todo o risco que você está correndo. E eu quero ajudar o maior número de empresários do Brasil, porque são vocês que carregam este país. Se esta aula está sendo importante para você, se a nossa jornada está te trazendo novas informações, abrindo teus olhos para uma nova realidade, compartilhe esta aula com outro empresário, porque ele corre perigo. Sim, ele corre perigo de se tornar refém da tua empresa e até mesmo de desistir. Será uma empresa menos no Brasil? Não é isso que nós queremos. Nós queremos que o país cresça e são vocês, empresários, que seguram este país nas costas. E eu quero ajudar o maior número possível de empresários. E venha para as lives participar comigo ao vivo. Eu quero conversar com você, eu quero te ajudar. E me acompanhe no YouTube, no Facebook, no Instagram, pois assim você será notificado de todas as lives que faremos. E na próxima aula eu vou te ensinar os 3 pilares que irão blindar sua empresa, trazer lucro e liberdade para você. E antes da aula 2, ainda faremos lives. Eu vejo você na minha próxima live para te responder ao vivo. A aula 2 será na quarta-feira às 20 horas. Já coloca o teu relógio para despertar, se programa, porque a aula 2 está imperdível. E antes de terminarmos esta aula, eu selecionei para você histórias inspiradoras de empresários. Eu quero que você assista e me diga se essas histórias têm alguma coisa a ver com aquilo que hoje você está passando, com aquilo que hoje talvez seja a sua realidade. E veja que existem caminhos, que é possível você mudar tudo aquilo que você está passando até este momento e a partir de agora construir aquela vida que você realmente quer. Conte comigo. Ano que vem eu faço 30 anos de escola. Dessa vez foi a única vez que eu saí para viajar. A escola em reforma, eu consegui sair, fui realmente despreocupada. E tendo lucro e aquilo que eu projetei se concretizando, sabe? Então, assim, isso é fantástico. Meu pai com Alzheimer, ele
naqueles, né, que de vez em quando lembra, né? Quando eu cheguei, foi a primeira coisa que ele falou, assim, agora minha filha é uma empresária. E minha irmã disse assim, mas pai, mas ela sempre foi, pai. Aí ele disse assim, não, mas agora ela tá viajando, tá passeando. A equipe está lá trabalhando, eles sabem o que tem que produzir, eles sabem o que tem que fazer. Isso com uma pessoa a menos, que é um zumbi que já saiu. Então ele acabou saindo e isso fez com que a equipe se unisse mais ainda. Então foi bom. Então com esses ganhos eu estou me liberando, tanto que eu estou aqui para poder falar com vocês. Senão eu estaria lá lavando louça junto com eles, fatiando calabresa junto com eles, fatiando cebola junto com eles e chorando junto. O lucro subiu bem. Posso dizer que a equipe está mais produtiva, que mesmo com um funcionário a menos a gente está produzindo melhor do que com esse funcionário. Tiveram assim algumas mudanças muito importantes e umas vitórias assim que a gente tem que comemorar bastante. Mudanças importantes que aconteceram, assim, quando nós fizemos as primeiras reuniões com a equipe. E quando aconteceram essas reuniões, eu tenho na pizzaria há 28 anos já de pizzaria, mas eu tenho entregadores de pizza, pizzaiolos, atendente, faxineira, né? Os entregadores que se envolveram com o processo foram os que mais me surpreenderam, porque, teoricamente, eles que ficam de fora, né? Então, eles não estão dentro da empresa no sentido de... O trabalho deles é fora, para levar o alimento para fora. Então, às vezes, eles se sentem até excluídos de algumas situações. E tinha um dia que a gente estava com um movimento bastante grande na pizzaria e estávamos todos correndo, né? Inclusive eu, estávamos todos correndo e tirando mesa, atendendo mesa, etc. E aí deu aquela acalmada, pô, um dos entregadores pegou, começou a tirar a louça da mesa. Falei, opa, não vou interferir, não vou falar nada. Tirou a louça da mesa, foi para a cozinha, lavou a louça inteira, mas deixou assim brilhando. Falei, caramba, o que está acontecendo com esse pessoal, né? É um cara que antigamente andava bem carrancudo, putz, começou a cumprimentar. Eu te conheci através do Instagram, tentei fazer o curso uma vez, não consegui. Eu tive um AVC e aí a minha empresa é familiar, então para colocar os limites e várias coisas que você falava. E quando começou o curso, eu estava viajando. Foi a primeira vez que eu deixei a minha equipe toda sozinha, e eu viajando. Eu fiquei uma semana. E eu falava assim, gente, essa mulher é doida. O que que eu fiz? Essa mulher é doida. O que que eu fiz? Eu sofria. E assim, você falava assim, nossa, você vai ter mais resultado, mais resultado. E eu não tinha colocado nada em prática do que você tinha falado, porque não tinha começado ainda, né, na primeira aula. Quando eu cheguei, que eu vi os resultados, a minha empresa, as meninas venderam mais do que quando eu estava. Eu achava que eu era Mulher Maravilha. Eu não era Mulher Maravilha. Depois disso, eu consegui viajar mais 2 vezes. Consegui, assim, nas advertências, eu consegui mandar um funcionário, se fosse, quando você começar a colocar as regras, os funcionários ruins vão embora, e vão mesmo. Eles pediram conta, eles que me pediram, e ele me pirraçava, teve um que me pirraçava, eu lembrava da Carmen, eu falava assim, não, a Carmen falou, respira já, respira, plena. Aí eu olhava para a cara dele e eu ficava assim, não, claro, perfeitamente, não. Meu marido falava assim, você vai ter outra AVC, pelo amor de Deus, manda essa pessoa embora, você está vendo que ele está trazendo vários atestados e falsos e tal. Eu falei, não, Leonel, calma, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E ele falava assim, vai ficar tudo bem nada, você vai passar mal de novo. E eles pediram para sair. Assim, eu tenho funcionário, minha empresa tem 30 anos, eu tenho funcionário de 30 anos. E eles falaram assim, Jamile, que mágica foi essa? Eu falei assim, foi uma mágica, gente. É uma mágica chamada Carmen, talvez vocês nunca vão conhecer, mas é uma mágica bacana, muito bacana, Carmen. Tudo aquilo que você falava, eu falava assim, gente, como assim? E eu olhava para o passado, eu falei assim, gente, como que eu não conhecia, como que eu não sabia conversar? Eu não precisei de discutir, eles pediram regra, eles estão impondo, Jamile, eu quero mais regra, eu quero a regra da cozinha, até os meus clientes, Carmen, estão vendo a diferença, até os clientes. Hoje, para você ter uma ideia, eu não abro a loja mais. Eu chego na loja que eu faço exercício físico, que eu tenho que fazer, fisioterapia,
Então, eu chego na loja por volta de 8h30, 9, 10 horas. Não dou satisfação para ninguém também, não. Entendeu? Eu chego, eu saio. Às vezes eu preciso sair mais cedo, eu saio. Entendeu? Eu tenho uma rocinha. Aí, esses dias eles falam, você vai para a roça de novo? Vou para a roça de novo. E a empresa vai ficar com vocês. E vocês vão olhar tão bem quanto eu. E eles olham. Mas obrigada mesmo. Foi para mim, para minha família. Foi excelente. Você entrega aquilo que você promete. Você fala, é lucro e liberdade. Aí eu lembro que um dia nós até discutimos que eu falei, não, eu trabalho há mais de 20 anos sem tirar férias. Então, por que você entrou no curso? Você falou para mim, porque eu não queria tirar férias. E aí, como tudo começou a se ajeitar, que eu fui seguindo mesmo, fui me deixando levar. Eu comecei a focar em outras coisas. Então, agora, recentemente, eu abri uma loja do jeito que eu queria, que eu gosto de ser estilista. E no ramo de uniforme, você não consegue. Mas aí, eu tive tempo de criar uma loja conceito com uniformes fora da realidade, sabe? Uma coisa muito sofisticada. E eu precisava de tempo, eu precisava de dedicação. E eu consegui, porque a minha firma anda sem mim. Ela funciona sozinha, eu estando lá, não estando. Eu sou de São Paulo, eu fabrico uniformes profissionais. Minha vida é A, C, DC, como é que é? Antes da Carmen, depois da Carmen.